Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de fazer alguns exercícios de álgebra linear envolvendo matrizes e espaços vetoriais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir para que você faça o famoso cucocô, que é o curte, ou seja, deixa o seu like. Inclusive, faz isso agora para você já não esquecer. Comente, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, falando o que você achou desse vídeo, ou mesmo sugerindo outros assuntos que eu poderia abordar. E, caso você goste do que for apresentado aqui, compartilhe com seus amigos e seus contatos, porque aí você vai estar auxiliando no fortalecimento deste canal. Além disso, vou pedir para que você clique no sininho e se inscreva no canal. E mais ainda, ative as notificações. Dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você será notificado. O objetivo do vídeo de hoje é apresentar alguns exercícios envolvendo operações com matrizes, matrizes e espaços vetoriais. Quando nós trabalhamos esses conceitos de maneira teórica, muitas vezes discorremos sobre eles e apresentamos alguns exemplos mais simples, só para fixar os principais conceitos daquele ente que estamos querendo abordar. Eu penso ser relevante mostrar a aplicabilidade desses mesmos conceitos em outras situações para que você tenha uma compreensão mais ampla do que eles se tratam. O primeiro exercício diz o seguinte: sejam V1 e V2 elementos de um espaço vetorial V sobre R. Mostre que a função dada de R2 sobre V, definida por A1, A2 elevado no elemento A1, V1 mais A2, V2, é injetora se e somente se V1 e V2 não são colineares. Iniciemos a nossa demonstração. Então, num primeiro momento, eu vou supor que a função, deixa eu dar um nome para esta função, chamá-la de f de R2 em V, dada por A1, A2 elevada no elemento A1, V1 mais A2, V2 é injetora e que V1 e V2 são colineares. Se V1 e V2 são colineares, então existe um alfa real, porque é um espaço vetorial real, tal que V1 ele pode ser escrito por alfa V2. Afinal, a definição de vetores colineares é que um vetor é um múltiplo do outro. Daí, observe o seguinte: se eu calcular a f de A1, 0, isso vai dar A1, V1 mais 0, V2. E, portanto, eu teria A1, V1. Se eu calculo a f de 0, alfa, A1, então eu terei 0 que multiplica V1 mais alfa, A1 que multiplica V2. Perceba que, como são dois números reais, eu posso fazer a comutatividade entre eles, e isso vai me levar no seguinte resultado: A1 que multiplica alfa V2 mais alfa V2 é V1. Então eu teria A1 V1. Qual que é o problema disso aqui que eu estou vendo neste momento? Eu tenho então dois elementos de R2 distintos
com a mesma imagem. Portanto, esta função não seria injetora, o que é absurdo. Então, deixa eu registrar aqui. Portanto, f não é injetora, o que é absurdo. E onde está este absurdo? Está no momento em que eu supus que V1 e V2 eram colineares. Portanto, eles não são colineares. Reciprocamente, suponha que V1 e V2 não são colineares e que F não é injetora. Se eu estou dizendo que a função não é injetora, então o que eu estou falando na realidade é que existem elementos distintos A1, A2 e A3, A4 pertencentes a R2, tais que a imagem deles é igual. Então eu teria f de A1, A2 igual a f de A3, A4. E isso é equivalente a dizer que A1V1 mais A2V2 é igual a A3V1 mais A4V2. Daí, reorganizando essa equação, eu tenho o seguinte: A1 menos A3V1. Veja, eu peguei o A3V1 do segundo membro, passei para o primeiro e coloquei o V1 em evidência. Isso vai ser igual a A4 menos A2V2. Agora perceba o seguinte: A1, A2, A3, A4 são elementos distintos. Isso significa que ou o A1 é diferente do A3 ou o A2 é diferente do A4. Vou supor sem perda de generalidade que, neste caso, A1 é diferente de A3. O que eu estou querendo dizer com sem perda de generalidade é que eu poderia supor que o A4 é diferente do A2 e aí tudo que eu fizesse teria apenas uma modificação nos índices. Então, neste caso, se A1 for diferente de A3, A1 menos A3 não é zero. Então eu posso passá-lo dividindo. E aí eu concluiria que o meu V1 é A4 menos A2 sobre A1 menos A3 V2. O que é absurdo, porque neste caso os vetores são colineares e eu estou partindo da hipótese de que eles não são. E isso encerra então a minha demonstração. O exercício 2 é um exercício bastante simples,
Veja, eu tenho duas matrizes, A e B, e aí o que ele pede é para eu calcular 2A, 3B e 2A menos 3B. Então, vou fazer aqui embaixo mesmo estes cálculos. Então, primeiro 2A. Quando eu calculo 2A, eu vou pegar cada um dos elementos da matriz A e multiplicar por 2. Então, ficaria 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Agora eu vou calcular 3B. Então, eu vou pegar cada um dos elementos da matriz B e multiplicar por 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 0, 0. E por fim, vou fazer aqui, vou calcular 2A menos 3B. Isso seria pegar esta primeira matriz que eu calculei e tirar essa segunda matriz que eu calculei aqui. Então, eu teria no primeiro elemento 1, 2, menos 3, então ficaria 2 mais 3, que é 5. Depois, menos 4, menos 6, menos 10. 6 menos 0, 6. 8 menos 3, 5. 2 menos 6, então ficaria 2 mais 6, que é 8. E 0 menos 0, que é 0. Então, aqui estaria a minha matriz 2A menos 3B. Exercício 3. Então, eu tenho três matrizes. A, que é da forma 4 por 5, com cada A e J como sendo I menos J. B, uma matriz 5 por 9, com cada B e J igual a J. E a matriz C, que é o produto de A por B. E aqui eu tenho dois questionamentos. O primeiro é se é possível determinar C63, e aí eu justifico a resposta, se sim ou não. E o segundo, para determinar C36. Então, A é uma matriz da forma 4 por 5. O A e J é dado por I menos J. A matriz B é uma matriz de ordem 5 por 9. B e J é dado por J. E a matriz C é o produto de A por B. O produto existe porque o número de colunas da matriz A é o mesmo que o número de linhas da matriz B. Dessa forma, C é uma matriz 4 por 9. Isto posto, comecemos então a responder as questões. A primeira é se tinha um elemento 6,3. E a resposta é não. Por que eu não tenho um elemento C6,3? Porque para isso, a matriz C precisaria ter no mínimo 6 linhas. E não é o que acontece. Isto ocorre porque C tem 4 linhas. Para responder o item B, é preciso lembrar a fórmula do somatório que define o produto de duas matrizes. Então, em particular, este é o somatório para cá indo de 1 a 5. E neste caso, 5 porque a matriz A tem 5 colunas, a matriz B tem 5 linhas, ou seja, é o elemento em comum que eles têm, é o número em comum que elas possuem. Do elemento A3K, 3 porque eu estou calculando o C36, BK6 é por causa que eu estou calculando o elemento C36. Isso vai ficar o somatório
para cá, indo de 1 a 5. Agora eu vou lembrar a expressão para o elemento A e J, que é I menos J. Então, nesse caso, fica 3 menos K. E a fórmula do elemento B e J é J. Então, BK6 é igual a 6. E, portanto, agora eu vou desenvolver esse somatório fazendo a variação em K. Então, eu teria no primeiro 3 menos 1, que é 2, vezes 6. Mais K é igual a 2. Então, 3 menos 2, 1, vezes 6. Mais K é igual a 3. 3 menos 3, 0, vezes 6. Mais K é igual a 4. 3 menos 4, menos 1, vezes 6. Mais K é igual a 5. 3 menos 5, menos 2, vezes 6. E aí perceba, este elemento vai embora com este elemento vai embora com este, e 0 vezes 6 é 0. O exercício 4 é o seguinte. Dada uma matriz A, dizemos que uma matriz X comuta com A se A vezes X é igual a X vezes A. No item A, ele pede para determinar todas as matrizes que comutam com a matriz A que está dada, 1, 0, 0, 3. No item B, ele pede para mostrar que a matriz C vezes a identidade, onde C é um número real, comuta com toda a matriz X quadrada de ordem N. E no item C, ele pede para achar todas as matrizes que comutam com a matriz 1, 1, 0, 1. Item A. Então, no item A, a minha matriz A, deixa eu só escrevê-la aqui, é dada por 1, 0, 0, 3. Então, vou supor que exista uma matriz X, e aqui eu vou escrevê-la de maneira geral, ABCD, tal que A vezes X é igual a X vezes A. E vamos fazer essas contas então. Então, a matriz A é 1, 0, 0, 3, que multiplicaria a matriz X, A, B, C, D. Isso é igual a matriz X, A, B, C, D, que multiplicaria, então, a matriz A, 1, 0, 0, 3. Então, vamos fazer o produto dessas matrizes, então. Veja, primeira linha com a primeira coluna. Então, 1 vezes A, mais 0 vezes C, 0. Então, não vou escrever. Agora, primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes B, B, tá aqui, mais 0 vezes D, 0. Não vou escrever. Agora, segunda linha com a primeira coluna. 0 vezes A, 0, não vou registrar, mais 3 vezes C, 3C. E segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes B, 0, 3 vezes D, 3D. Igual. Agora o segundo produto. Primeira linha, primeira coluna. A vezes 1, A. Primeira linha, segunda coluna. B vezes 3, 3B. Segunda linha, primeira coluna. C vezes 1, C, mais D vezes 0, 0. Então, não registro. Segunda linha, segunda coluna. C vezes 0, 0. D vezes 3, 3D. E aqui, então,
estariam os dois produtos devidamente calculados. Pela igualdade de matrizes, isso me leva a um sistema, dado por A é igual a A, B é igual a 3B, 3C é igual a C e 3D é igual a 3D. Perceba que isso então vai me levar ao seguinte conjunto de equações. A é igual a A, não tenho o que fazer. B é igual a 3B. Então, se eu passo B do primeiro membro para o segundo, eu concluo que 2B é zero. 3C é igual a C. Então, quando eu passo C do segundo membro para o primeiro, eu vou ter 2C igual a zero. E 3D é igual a 3D, eu posso cancelar esse 3 apenas e eu concluo que D é igual a D. E isso então vai me levar às seguintes condições. A é igual a A, ou seja, é um número real qualquer. B tem que ser igual a zero, basta passar o 2 dividindo. Pela mesma razão, C é igual a zero. E D é igual a D, é um número real qualquer. Portanto, quem é aquela matriz X? Ela é dada por A, 0, 0, D, isso com A e D reais quaisquer. Então, no item B, vocês devem se lembrar que o que foi pedido era mostrar a comutatividade na matriz C vezes a identidade de ordem n com qualquer matriz quadrada x de ordem n. Dessa maneira, o que faremos aqui é uma demonstração. Assim, sejam x e c matrizes quadradas de ordem n, tais que a matriz X multiplicada por C e N seja igual à matriz C. Então, para todo I e J que estejam entre 1 e N, temos. Então, vou calcular o elemento C e J. Esse C maiúsculo para não confundir com aquele C minúsculo que está colocado junto com a matriz identidade. Então, lembrando da fórmula do somatório que define os elementos do produto de matrizes, eu tenho que este elemento C e J é dado pelo somatório que vai ficar variando de 1 até N de X e K, que multiplica C, identidade, pegando KJ. E aqui cabe fazer a seguinte observação. Primeiro, C é um escalar, então eu vou tirá-lo do somatório. E vou desenvolver o somatório. Então eu teria X e 1 vezes identidade 1J, mais X e 2 vezes identidade 2J, mais X e J, identidade JJ. E o que eu quero chamar a atenção é que quando 1 é diferente de J, este elemento vale 0 e, portanto, esse produto inteiro valeria 0. A mesma coisa acontece aqui e com as demais parcelas.
Agora, na última, como J é igual a J, ou seja, os índices aqui são iguais, este elemento vale 1. E, portanto, eu teria C, que multiplicaria X e J. Portanto, o que eu estou observando é que essa matriz C grande nada mais é do que C pequeno vezes X. Portanto, a matriz C é C vezes X. Por outro lado, se C é tal que essa matriz agora é o segundo produto, então C pequenininho vezes a identidade vezes X. Então, quem seria agora o elemento C e J? Seria o somatório para cá, indo de 1 a N, de C, que multiplicaria a matriz I, identidade neste caso, e K, vezes a matriz X, KJ. E de maneira similar ao que aconteceu no primeiro produto, eu concluiria que, na realidade, só me sobraria o elemento C, que multiplica X e J. Novamente, eu concluiria que a matriz C é dada por C pequeno vezes X. Portanto, o que eu acabei de concluir é que X vezes C vezes a identidade é igual a C vezes a identidade vezes X. E isso era exatamente o que eu gostaria de mostrar. Agora, para finalizar, o item C pede que nós achemos todas as matrizes que comutam com a matriz 1, 1, 0, 1. E aí nós vamos fazer de maneira parecida com o que foi feito no item A. Então, seja X igual a, B, C, D, tal que a hora que eu faço a matriz X vezes a matriz 1, 1, 0, 1, isso é igual à matriz 1, 1, 0, 1 vezes a matriz X. Façamos então o produto. Então, primeira linha com a primeira coluna. Então, A vezes 1, A, mais B vezes 0, vai dar 0, eu não vou registrar. Primeira linha com a segunda coluna. A vezes 1, A, mais B vezes 1, B. Segunda linha, primeira coluna. C vezes 1, C, mais D vezes 0, 0. Então, eu não vou registrar. Segunda linha, segunda coluna. C vezes 1, C, mais D vezes 1, D. Agora façamos o outro produto. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes A, mais 1 vezes C, C. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes B, B, mais 1 vezes D, D. Agora, segunda linha, primeira coluna. 0 vezes A dá 0, então não vou registrar, mais 1 vezes C,
C. E por fim, segunda linha com a segunda coluna. 0 vezes B dá 0, eu não vou registrar, mais 1 vezes D, D. E daqui, então, eu tenho um sisteminha linear, que é dado da seguinte maneira. A é igual a A mais C. A mais B é igual a B mais D. C é igual a C. E C mais D é igual a D. Resolvendo esse conjunto de equações, eu concluo o seguinte. Veja, o A eu posso cancelar nessa primeira equação. Então, isso me leva a C igual a 0. O B eu posso cancelar na segunda equação. Então, isso me leva a A igual a D. C é igual a C, então não tenho o que fazer. E, novamente, o D pode ser cancelado na última equação. Então, o C seria 0. Dessa maneira, vou escrever quem é a matriz X. Ela seria A, B, 0, A, porque D é igual a A. E isso para A e B reais quaisquer. Exercício 5 e último. Dada uma matriz A, ABCD, mostre que se AD menos BC é diferente de 0, então A é invertível, ou seja, tem uma inversa, e a inversa de A é dada por essa expressão que você está vendo. Se AD menos BC igual a 0, então A não é invertível. Comecemos a nossa demonstração. Item A. Seja X uma matriz que eu vou definir de maneira geral por X, Y, ZW, matriz 2 por 2, tal que a hora que eu faço A vezes X, isso dá a identidade de ordem 2. Ou seja, A, B, C, D vezes X, Y, ZW é igual a 1, 0, 0, 1. Daí, então aqui, primeira linha com a primeira coluna. Então, eu teria A vezes X mais B vezes Z. Agora, primeira linha, segunda coluna. A, Y mais BW, segunda linha, com a primeira coluna. C, X mais D, Z. E por fim, segunda linha com a segunda coluna. C, Y mais D, W. Isso seria equivalente a 1, 0, 0, 1. Perceba que isso, então, vai me levar a dois sistemas lineares, dado por AX mais BZ igual a 1 e CX mais DZ igual a 0. E um segundo sistema dado por AY mais BW igual a 0 e CY mais DW igual a 1. A ideia aqui, então, é resolver esses sistemas. Veja, eu vou multiplicar a primeira linha por menos C
E então eu chego em menos ACX menos BCZ é igual a menos C. Então, só para ficar claro, eu estou multiplicando essa primeira linha por menos C. E a segunda linha eu vou multiplicar por A. Então, eu tenho ACX mais ADZ igual a zero. Agora eu vou somar as duas linhas desse sistema. Então, eu tenho menos ACX mais ACX, que é zero. E aí eu vou ter AD menos BC, que multiplica Z, igual a menos C. Como AD menos BC é igual a zero, isso me permite escrever, então, que o Z é menos C sobre AD menos BC. Agora eu vou substituir este valor de Z nesta primeira equação, o que me leva ao seguinte: AX mais BZ, e aqui eu já vou substituir quem é o Z, então menos C sobre AD menos BC igual a 1. E vou então resolver essa equação. Então, AX fica igual a 1. Perceba que o produto ficaria menos BC sobre AD menos BC. Eu vou passar para o segundo membro com mais, então mais BC AD menos BC. E isso me implica, então, que AX seria AD menos BC mais BC sobre AD menos BC. Cancela este elemento com este. E isso, então, implicaria que AX é igual a AD sobre AD menos BC. E aí perceba que isso me levaria a X é igual a D sobre AD menos BC, tendo em vista que eu poderia cancelar este A. Mas este movimento eu só poderia fazer se o A for diferente de zero. Então aqui eu já teria uma restrição para este cálculo no primeiro momento e eu tenho que considerá-la. Portanto, eu já identifiquei quem é X e já identifiquei quem é Z. Agora, nós necessitamos olhar para o segundo sistema. Deixa eu só voltar a tela para que você enxergue o segundo sistema. Era dado por AY mais BW igual a 0 e CY mais DW igual a 1. Novamente, eu vou multiplicar a primeira linha por menos C e a segunda linha por A. O que vai me levar, então, ao seguinte sistema. Deixe-me escrever. Menos ACY menos BCW igual a 0 e ACY mais ADW igual a A. E o processo que eu vou fazer aqui é o mesmo. Eu vou somar essas duas linhas para chegar na seguinte equação. Menos ACY com ACY vai cancelar. Eu vou ter, então, AD menos BCW, que eu coloco em evidência, 0 mais A. E daí, então, eu teria que o W é igual a A sobre AD menos BC. Já que AD menos BC é diferente de zero.
E eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com as duas primeiras variáveis, quando eu calculei x e z. Vou pegar esse w, substituir nesta primeira equação e concluir, então, quem é o y. Então, eu tenho a y mais bw, então eu já vou substituir o w, ad menos bc, isso é igual a zero. Isso me levaria então a AY igual a menos BA sobre AD menos BC. Novamente, se o A for diferente de zero, eu posso fazer este cancelamento e eu concluiria que o y da forma menos B sobre AD menos BC. Novamente, isso com A diferente de zero. Isto posto, perceba que eu calculei x, y, z e w. Então, vamos escrever quem seria o candidato à matriz inversa. Portanto, o meu x, neste caso, seria d sobre AD menos BC, menos B sobre AD menos BC, menos C sobre AD menos BC e A sobre AD menos BC. Escrevendo de maneira mais simples, isso é 1 sobre AD menos BC, que multiplicaria a matriz D menos B menos C e A. Contudo, observe que eu comecei fazendo A vezes X igual a identidade. Para mostrar que de fato ela é inversa, eu preciso calcular x vezes A e mostrar que também vai dar identidade. E perceba que isso tudo está sendo feito com A diferente de zero. Então, quem é x vezes A? Ficaria 1 sobre AD menos BC, que multiplica D menos B menos C A, que multiplica A, B, C, D. Então, isso ficaria igual a 1 sobre AD menos BC, que multiplicaria a seguinte matriz. Primeira linha com a primeira coluna. Então, AD menos BC. Primeira linha, segunda coluna. BD menos BD. Segunda linha, primeira coluna. Menos AC mais AC. E aqui eu tenho segunda linha, segunda coluna. Menos BC mais AD. Perceba que isso então me levaria à seguinte matriz. AD menos BC por AD menos BC, 1. BD menos BD, 0. Menos AC mais AC, 0. E aqui, menos BC mais AD, perceba que é a mesma coisa que AD menos BC, que dividido por esse AD menos BC daria 1. Essa é a matriz identidade. Novamente, para registrar, A diferente de 0. Portanto, o que eu tenho é que x é igual a inversa de A, desde que aquele Azinho pequenininho
seja diferente de 0. Agora o que eu vou fazer é considerar A igual a 0 para ver se eu encontro a mesma matriz, se ela serve como parâmetro para a inversa. Então, se A é igual a 0, então a minha matriz A ficaria 0, B, C e D. E a matriz X ficaria menos 1 sobre BC, que multiplicaria D menos B menos C, 0. Vamos fazer o produto, então, de A por X, para ver se dá a identidade depois de X por A. Então, A vezes X seria a matriz 0, B, C, D, que multiplicaria menos 1 sobre BC, D, menos B, menos C e 0. Então, eu vou colocar o menos 1 sobre BC para fora, né? Fazer a comutatividade. E vou reescrever, então, as duas matrizes, 0, B, C e D, que multiplica D menos B menos C e 0, na esperança de que isso dê identidade. Então, isso aqui ficaria menos 1 sobre BC, que multiplicaria primeira linha, primeira coluna. 0 vezes D, 0. Então, menos BC. Primeira linha, segunda coluna. 0 vezes menos B, 0. B vezes 0, 0. Segunda linha, primeira coluna. C vezes D, CD. Menos CD. Segunda linha, segunda coluna. C vezes menos B, menos BC. D vezes 0, 0. Perceba que este cara ficaria 0 aqui. Então, a matriz resultante seria menos com menos mais, BC sobre BC, 1, 0, 0. E o último elemento, menos com menos mais, BC sobre BC, 1. Então, A vezes X dá A, identidade. Agora eu vou fazer X vezes A e ver se dá a identidade. Novamente, eu vou colocar o escalar na frente do produto de matrizes. E aí a matriz X que eu teria é da forma D menos B menos C, 0, que multiplicaria a matriz A, que é 0, B, C e D. Este produto, novamente fazendo, ficaria menos 1 sobre BC, que vai multiplicar primeira linha, primeira coluna, então D vezes 0, 0, menos BC. Primeira linha, segunda coluna, então eu teria B vezes D, menos B vezes D. Segunda linha, primeira coluna, então teria menos C vezes 0, 0, mais 0 vezes C, que é 0. Segunda linha, segunda coluna, eu teria menos B vezes C, mais 0 vezes D, que é 0. Então, este elemento cancela, ficaria 0. E aí, quando eu termino o produto, novamente, a hora que eu passo a escalar, eu tenho 1, 0, 0, 1. Portanto, a matriz X pode ser utilizada como a inversa de A, independentemente de se o A é 0 ou não.
Então, para finalizar a nossa conversa, falta agora mostrar que se AD menos BC for igual a zero, a matriz A não tem inversa. E para isso eu vou lembrar de algumas coisas que foram observadas no item anterior. Então, a primeira coisa que eu quero relembrar é que devemos notar que, ao resolver o item anterior, nós obtemos a seguinte equação: Z que multiplica AD menos BC igual a menos C. Eu não vou fazer o cálculo todo que leva a essa equação, é só você voltar um pouco no vídeo que você verá que quando nós fomos determinar quem era a variável Z, nós caímos exatamente nessa equação. Agora, como eu estou considerando que AD menos BC é igual a zero, isso me implica então que C é zero. Portanto, AD menos BC, na realidade, é só igual a AD. Como essa expressão é igual a zero, e essa expressão é só AD, então o A tem que ser zero ou o D tem que ser zero, já que estamos tratando com números reais. Porém, nós também chegamos a outras equações no item anterior. Uma delas é essa daqui: CY mais DW igual a 1. E nesta equação, segue que dW é igual a 1. O que implica, então, que D não pode ser zero. Porque se D fosse zero, dW deveria ser zero e não 1. Ainda, uma outra equação que foi obtida no item anterior é que CX mais DZ é igual a zero. Bom, mas se C é igual a zero, então eu teria que DZ é igual a zero. Mas como D não é zero, então quem é zero aqui é o Z. E aí eu apaguei a parte de cima do quadro só para rememorar uma última equação que também nós encontramos no item anterior. Porém, de AX mais BZ igual a 1, temos o seguinte: o Z vale zero, então A vezes X é igual a 1. E, portanto, o A também tem que ser diferente de zero. É justamente por isso que eu não apaguei essa segunda metade. Porque, veja, aqui eu estou dizendo que o A tem que ser zero ou o D tem que ser zero. Aqui eu estou concluindo que o D não pode ser zero. E aqui eu estou mostrando que o A também não pode ser zero. Logo, temos um absurdo. E onde está o absurdo? Está no momento em que eu supus que A tivesse inversa. Portanto, quando AD menos BC é igual a zero, a matriz A de ordem 2 não é invertível. Bem, eu me despeço por aqui. Depois de todo esse trabalho que nós fizemos, espero que tenha sido bastante proveitoso. Até o próximo vídeo.